Hoje no nosso país tem crescido muito um grupo de pessoas que são conhecidas como desigrejadas ou desigrejados. Esse grupo de pessoas são pessoas que elas dizem que elas não precisam ir à igreja ou elas não precisam reunir-se com outras pessoas em um templo ou em uma casa de alguém que seja, para que elas possam ter uma fé saudável, para que elas possam ter uma vida cristã plena ou correta. O grupo dos desigrejados, pessoas que não aceitam também se submeter à autoridade de algum líder religioso, seja um pastor, seja alguém que está presidindo ali uma igreja, também tem crescido. Pessoas que dizem que não precisam se submeter à autoridade de ninguém ou não precisam estar sob a liderança de ninguém. Que não precisam, como eu disse, se reunir para cultuar a Deus e elas vivem a sua vida espiritual baseado naquilo que elas acham que é melhor, naquilo que elas acreditam ser melhor. O grupo das pessoas desigrejadas, ela cresce a cada ano. Pessoas que veem que não têm essa necessidade de frequentar um culto, de frequentar uma reunião de oração, uma escola dominical, uma reunião onde exista uma interação entre os crentes, uma certa comunhão e por aí vai. Isso é uma coisa muito complicada porque isso toca em alguns assuntos ou toca num assunto muito delicado. A primeira coisa é que você não é obrigado a ir na igreja. Você pode viver a sua fé da forma como você achar que você deve viver. Agora, isso não quer dizer que a forma como você viva a sua fé, de acordo com a sua ótica ou de acordo com a sua visão, ela seja correta. Você tem o direito e a liberdade de viver a fé do jeito que você achar que você deve viver. Mas a fé, ela tem regras. Ou melhor dizendo, a fé ela tem uma forma. E qual é a forma? O que é aquilo que me direciona na fé? O que é aquilo que me dá respaldo e fundamenta a minha fé? Palavra de Deus. Para que eu possa viver uma fé saudável ou uma fé correta, eu preciso que essa fé esteja respaldada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensina que eu preciso ter comunhão com os outros irmãos, que eu preciso verdadeiramente me reunir com outras pessoas que estejam com o propósito e o objetivo de viver essa mesma fé, cultuar o mesmo Deus que eu cultuo e principalmente aprender a palavra de Deus com essas pessoas. Salmo de número 27, versículo de número 4, salmista Davi diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. O salmista está dizendo que se ele pudesse pedir uma coisa, ele pediria isso, que ele pudesse estar na casa de Deus, no templo. Quando se fala igreja, igreja no sentido que nós devemos entender, no sentido bíblico, igrejas são as pessoas. É o agrupamento das pessoas que estão reunidas com o propósito de prestar culto a Deus, de ter comunhão com o Altíssimo. E não só ter comunhão com o Altíssimo, mas ter comunhão umas com as outras. Eu não posso dizer que eu sou um crente se eu não quero ter comunhão com meu irmão. Eu não posso dizer que eu sou crente se eu não estou reunindo com outras pessoas que têm propósitos parecidos com o meu, que é cultuar a Deus. Eu não posso dizer que eu vivo uma fé cristã plena se eu estou vivendo uma fé cristã anárquica, onde eu não aceito que ninguém venha liderar sobre mim, sendo que é Deus que constitui a liderança da igreja e do seu povo. O líder da igreja, ele não é melhor ou maior do que você. A diferença entre você e o líder é que o líder ele tem uma responsabilidade diante de Deus maior. Porque ele está ali sendo um facilitador, sendo uma pessoa que está sendo que está sendo usada por Deus para conduzir a igreja, para ensinar a igreja debaixo da autoridade da palavra de Deus. A autoridade maior na igreja não é o líder, a autoridade maior da igreja é a palavra, é o Espírito Santo.
Eu devo ir na igreja por alguns objetivos simples, que foram listados aqui nesse versículo que nós lemos. Eu devo ir na igreja primeiro porque eu preciso oferecer um culto a Deus. Eu posso oferecer um culto na minha casa? Posso. Eu posso ter um culto doméstico? Posso. Mas eu preciso me reunir com outras pessoas que estão desejando oferecer um culto a Deus. Eu não posso ter uma fé sozinha. Isso me leva para o segundo ponto, que é ter comunhão com os irmãos. Eu não posso dizer que eu sou da igreja ou que eu faço parte do corpo de Cristo se eu não tenho comunhão com esse corpo, se eu não tenho comunhão com os irmãos, se eu não tenho comunhão com aqueles que vivem a mesma fé que eu vivo. E eu não posso ter comunhão com esses irmãos ficando somente na minha casa, tendo somente a minha fé dentro do meu lar e não querendo participar de nenhum culto ou de nenhuma reunião. A questão do desigrejado é essa. Ele quer viver uma fé isolada no mundo, sendo que Jesus disse que a nossa fé ela é comunitária. A nossa fé ela está baseada na comunhão com Deus e na comunhão com nossos irmãos, com o próximo. Eu não posso ser um cristão insensível, querer ter comunhão somente com Deus e ignorar o meu próximo, ignorar o meu irmão, ignorar aquele que vive uma vida cristã comigo. Isso me leva para o segundo ponto, que nós vamos à igreja para aprender a palavra de Deus. Nós vamos à igreja, como disse o salmista, para aprender no santo templo, para aprender aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado. Eu vou na igreja para ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela desperta a fé, ela me mostra o caminho, ela me mostra a direção. E todo aquele que, debaixo do temor de Deus, toma a palavra e usa a palavra para falar dela, debaixo do temor e da graça de Deus, ele está sendo usado por Deus para falar com você. E se você ficar somente na sua casa, você não vai ter isso. Ah, mas eu posso ver algum pregador na internet. Você pode ver algum pregador na internet, não tem problema nenhum. Você está vendo esse vídeo pela internet. Mas você não pode viver uma vida cristã somente assim. Você não pode viver uma vida cristã isolada. Não se pode viver uma vida cristã distante. Precisamos ir à igreja, precisamos nos reunir, precisamos ver os nossos irmãos, precisamos saber do que eles estão precisando, precisamos cultuar a Deus com eles, precisamos nos unir com o povo de Deus. Ninguém é povo sozinho e ninguém é igreja sozinho. Somos igreja e somos povo de Deus porque estamos unidos no mesmo propósito, que é servir o Altíssimo. Se você tem pensado que ir à igreja talvez seja perca de tempo, cuidado. Se você tem pensado que ir à igreja não é necessário, cuidado. Se você tem pensado que não fazer parte de um ministério para ter comunhão com seus irmãos, cuidado. A sua fé cristã pode estar sendo deformada. A sua fé cristã pode estar sendo uma fé vazia de sentido e de propósito. Que Deus possa te dar graça e que todos nós possamos entender dia após dia que precisamos de Deus, que precisamos não só de Deus, mas precisamos da comunhão um com o outro, que precisamos nos relacionar um com o outro, porque somos um corpo, o corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa falar melhor em nosso coração. Até o próximo vídeo.